Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre algo novo. Nós vamos falar sobre o Vana. Como que o Vana ele move o mercado. Tô aqui com o meu painel institucional. A gente vai falar um pouquinho a respeito da parte teórica. Eu vou falar muito mais da teoria disso na Masterclass, né? Então eu convido você que ainda não faz parte da Masterclass, já sabe, né? Faltam aí 7 dias só para a gente fazer a nossa Masterclass. E eu vou passar um pouco mais a respeito do Vana na Masterclass, porque justamente, pessoal, aqui, ó, eu fiz uma pequena mudança no script para que vocês que vão fazer a Masterclass também tenham o Vana Total aqui Expusory, tá? Para vocês saberem agora também como que a volatilidade implícita aplicada ao head do market maker pode influenciar. Esse vídeo aqui é apenas uma palhinha do que você vai encontrar ali na Masterclass. Então vamos à parte teórica. Deixa seu like para mim e, por favor, comente aqui o que você achou desse vídeo e se esse conteúdo foi precioso para você. Se você tiver alguma dúvida, também não deixa de fazer a sua pergunta, tá? Você já percebeu, pessoal, que assim, ó, às vezes o preço ele chega num determinado nível e ele simplesmente trava, ou num determinado ponto de fundo, bate ali e o mercado não passa daquela região? E quando ele rompe também determinado nível de preço, simplesmente a volatilidade ela explode e ela é tão forte que parece que às vezes não vai ter fim. Exatamente, isso aí, ó, não é mágica, tá? Vocês já têm aprendido comigo que isso é head de market maker. E eu vou ensinar nesse vídeo aqui para vocês brevemente sobre uma das gregas que aplicam exatamente esse comportamento, que é o Vana. Eu vou te mostrar como que o delta, o gama e o vana, que é o que você está vendo nessa imagem agora do dashboard, como eles se alinham a um determinado strike, eles vão criar zonas de força absoluta, tá? Primeira coisa, assim, o básico do básico do básico, você tem que entender o que é o market maker e por que ele faz hedge. O market maker, ele é como se fosse, ele não é como se fosse, ele é a contraparte do institucional. O institucional precisa abrir ordens, fechar ordens, mas o volume que ele faz isso é muito grande. Então, o market maker ele é o que? O provedor de liquidez para o institucional. Pense como se ele fosse um cassino, por assim dizer, né? Ele não quer apostar contra você, ele quer apenas ganhar a taxa de corretagem, porque o market maker ele não pode ter direção, ele sempre tem que estar neutro. Então, por exemplo, se o institucional ele compra uma call, o market maker vai vender uma call para ele. Só que o que vai acontecer? Agora ele está short vendido, por exemplo, numa região de call ou call por volume, ou call por open interest. Se o mercado começar a subir acima desse nível de preço, o que vai acontecer? Se ele está vendido ali, ele vai precisar fazer o que a gente chama de hedge. Então ele precisa, por meio das ações, começar a comprar futuros para neutralizar o seu impacto nas opções. Isso mesmo, para ele não quebrar literalmente, né? Então ele vai precisar comprar a ação a mercado à vista para neutralizar o que? O risco dele. Esse processo de compra e venda vai deixar ele neutro, tá? E é isso que se aplica o que vocês costumam ouvir de hedge. Ele é uma trava institucional, tá? Só que antes de você entender o Vana, que é esse carinha aqui, ó, o terceiro que você está vendo aqui no gráfico, você tem que entender um pouco também sobre o delta. O delta, ele mede o que a gente fala de direção, velocidade. Já fiz esse também exemplo para vocês. É como se fosse um músculo, né? Ali da estrutura do market maker, do corpo do market maker, né? Então, se o mercado sobe, o market maker ele precisa fazer o quê? Ajustar o head nesse exemplo, comprando cada vez mais. Já o gama, ele é a estrutura, tá? Do market maker baseado ali no open interest ou na curva do gama, né? Na curva do GEX. Então, ele mede o que? A estrutura, a força, a aceleração daquilo. Então, ele diz quão rápido o delta vai mudar. Quão rápido vai ser o que? A força daquilo ali. Então, quando o gama num strike é alto, seja ele
positivo, ou nesse exemplo aqui, ó, super negativo, tá? O market maker, quando chega nesse strike, ele precisa fazer o quê? Agir muito rápido. E o que vai acontecer? Gera volatilidade. Agora vem um pouco da teoria do pulo do gato, por assim dizer. O Vana, ele mede a sensibilidade do delta aqui, tá? Em relação à mudança da volatilidade implícita, tá? Em termos bem simples, se a volatilidade ela cai, o delta das opções, o que vai acontecer? O delta vai mudar. O market maker, então, ele é forçado a comprar ou a vender ações para fazer o quê? Equilibrar, né, a conta dele. Mesmo que o preço que você esteja vendo na sua tela, ele não tenha se movido tanto. O market maker vai precisar fazer esses ajustes constantemente. Por isso que o Vana, ele é a ponte que mede a volatilidade e o preço. Assim, o que a gente pode pensar? Que conclusão que a gente pode chegar? Que o segredo, né, por detrás do Vana é te ajudar, porque o Vana é volatilidade, né? E a gente que opera entre leis, a gente quer saber aonde vai acelerar, aonde vai parar e aonde eu posso entrar e sair com segurança, não é verdade? Então, quando a gente analisa o posicionamento do market maker por meio do delta, por meio do gama e por meio do Vana, nós buscamos o que sempre? Strikes com peso. Então eu não vou ficar entrando em qualquer lugar. Você está entendendo agora a importância de você estudar a respeito do posicionamento do market maker? Esse é o tipo de coisa que vai pegar pesado, né, no entendimento da Masterclass, você entender isso, tá? Então eu convido você que ainda não comprou, compre a Masterclass, tá no preço baba, porque depois que passar a Masterclass o preço vai subir e você vai ter ficado de fora. E sem contar que você vai perder uma bela de uma promoção também ali para assinar o indicador Gama Levels. Quando os três fatores, pessoal, delta, o gama e o delta, eles combinam muitas vezes ou estão muito próximos nos mesmos strikes, a gente tem como que uma zona de que é uma zona que atrai ou é uma zona de rejeição muito forte. Se o preço ele chega ali com uma volatilidade e ele começa a cair, o que vai acontecer? O Vana vai obrigar o market maker a comprar, empurrando o preço a uma força que o gráfico técnico sozinho ele não tem como explicar isso. Isso quer dizer, né, que o hedge ele é o peso do dinheiro real se ajustando naquele momento. Tá? Então, para identificar isso, o que a gente tem que fazer? Nós temos que olhar para os dados do gama, para os dados do delta, né? E assim a gente consegue organizar esses dados para identificar o Vana, e assim a gente consegue ver os strikes que aonde tem peso, tem valor de volatilidade ali para o impacto de hedge do market maker. Se a gente começa a entender mais e se aprofundar mais a respeito do Vana, a gente consegue compreender um pouco melhor o fluxo por trás do gráfico. Quando você sabe exatamente aonde o market maker está encurralado, por assim dizer, né? Você não vai operar contra ele, você vai operar a favor dele. Se ele está exposto, por exemplo, conforme a gente está vendo aqui, ó, no 25 mil pontos com baita delta negativo, no 25 mil pontos com baita gama negativo e no 25 mil pontos com baita Vana negativo, o que você acha que vai acontecer na hora que chegar nesse strike? Ele não vai deixar o preço passar dali com grande facilidade, porque ele está encurralado, certo? Então, basicamente, o Vana vai te ajudar a enxergar paredes onde a volatilidade vai aumentar. E se por um acaso esse strike for rompido, a volatilidade implícita daquilo vai obrigar o market maker a comprar cada vez mais, né? Então, nesse exemplo aqui que você está vendo no meu dashboard, é exatamente isso. Agora, o pessoal que vai fazer a Masterclass também, por meio dos dados da Ceboy, vai ter acesso, tá, a uma saída de gráfico também para o Vana aqui. Veja que, por exemplo, o 24.600 ele é um ponto relevante. E na parte da alta, tá, a gente tem ali um Vana positivo no 24.850, mostrando que
Se o market maker, por exemplo, chegar nesse nível e tiver delta positivo ali, a volatilidade implícita nesse strike pode forçar o market maker a comprar hedge e comprar ações, comprar futuros acima desse preço. Assim você consegue surfar os movimentos. Veja que o delta, o gama aqui, desculpa, também é negativo no 24.600. E ó, olha só de volta aparecendo 850 aqui, ó, como principal ponto de gama positivo. Aqui fica fácil de compreender. Veja que lá eu tenho um vana positivo e aqui eu tenho um gama positivo. Então mostra que é o que? O market maker está encurralado nesse strike. Chegou nesse strike, ele vai fazer o quê? Ele vai vender, gente. Vamos pegar aqui o exemplo do 24.800, né? 24.850, né? Ó, olha só onde que estava chegando. 800, onde foi o topo? 827. Ele nem deixou chegar lá, ó. Olha aqui, ó. 800, ele já começou a travar o preço. Vamos mostrar de volta? Vamos mostrar de volta? Chegou no 800, ele já fez o quê? Começou a travar o preço. Então, é nesses strikes que você vai atuar, que você vai colocar as suas ordens e você vai conseguir ser lucrativo. A mesma coisa está aqui, ó. Olha o delta aqui, ó, mas aqui estava um delta mais positivo. Se o mercado passa e começa a ficar o delta positivo nesse strike, ele ainda precisaria comprar acima desse nível de preço, forçando o hedge. Como isso não aconteceu, foi forçado a desmontar a posição e vender volatilidade. Agora, olhando para as opções, o que a gente tinha no 800? Eu tenho aqui um volume agregado, né, de negociações de calls e puts, onde as puts estão vencendo as calls nesse strike, certo? E isso me mostra também que a barreira de call por upper interest nesse strike está muito grande. Então, é uma barreira de preço também. Automaticamente, qual foi a reação? Market maker não deixa o preço passar e você poderia ter feito um belo de um trade aqui, ó, pegando todo esse movimento, surfando toda esta queda aqui, que teria pago para você aí quase 3-1, tá? Quase 3-1 nesse pequeno ajuste que aconteceu aqui. Isso é hedge institucional, tá? Quer aprender mais a respeito disso? Logicamente que você vai aprender a teoria por trás disso, como fazer a leitura disso e o melhor de tudo, né? Ter uma inteligência artificial calibrada para te ajudar a fazer a leitura disso. Então, venha para a Masterclass que vai ser realizada no próximo domingo e não perca esta oportunidade.